vez o nosso missionário Ronaldo, para dar essa abertura com a graça de Deus em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Mais uma vez, aceite a paz do Senhor, irmãos. A graça de Deus. Damos continuidade em nome do Senhor. Amém. Essa reunião está maravilhosa. Os irmãos estão assimilando bem, estão ouvindo direitinho. Estão? Senhor, eu creio que o Espírito Santo já está entre nós, agindo, ó Deus, na vida de cada irmão, nos dando a orientação precisa. Pois, Senhor, tudo quanto aqui foi falado é para a honra e glória do Senhor e crescimento da tua obra. Na ordem, na decência, no respeito e na consideração. Eu peço em nome de Jesus esta bênção sobre cada membro aqui presente. Todos digam amém. Amém. Então tá bom, que Deus abençoe. Glória a Jesus. Irmãos, eu queria puxar alguns assuntos aqui com vocês que são de extrema importância. A situação das igrejas, e quando falo das igrejas, eu falo de um modo geral. Por favor, eu peço que os irmãos façam silêncio agora, porque nós vamos puxar assuntos muito importantes, tá bom? Tá bom? A gente consegue? Por favor. Vamos fazer silêncio, por favor. A Igreja Silos de Belém, ela sempre foi uma igreja conservadora. Não é? A Igreja Silos de Belém, ela não abre mão de certas coisas, sabe? De modernidade. Você não vê essas coisas na Igreja Silos de Belém. Geralmente, as igrejas que são assim, são igrejas frias, não são igrejas pentecostais. Você vê a congregação cristã no Brasil, por exemplo, é uma igreja super conservadora, mas só que elas não têm o derramamento do Espírito Santo. Tem? Elas não têm curas, milagres, libertação. Tem? Tem. Eu vou ficar sentado aqui agora. Posso, irmãos? Posso ficar sentado? Obrigado. Então, é um dos diferenciais, porque quando a gente fala do diferencial desse ministério, e realmente não tem outro, eu pesquiso bastante. Hoje, para você encontrar pesquisa, é facinho por causa da inteligência artificial, né? Não existe no mundo, pelo menos se existir, ainda não apareceu uma igreja, sabe, com esse compromisso que a Igreja Silos de Belém tem de servir a Deus como primícias. Que é isso, primícias? Nós somos uma oferta para Deus. É a coisa mais linda que já se viu debaixo do céu. Esse ministério. E quem é que tem que dar valor a isso? Somos nós. É a gente que tem que dar valor. Porque quem é lá de fora, é como diz o livro do missionário Ronaldo, só entende quem sente. Se as pessoas que são lá de fora, elas não compreendem isso. Se chamado Deus deu para esse ministério, para essa igreja. Tá bom. Mas, quando você vai falar de diferenciais, tem muitos outros. Só fazendo uma brincadeirinha aqui, só você ter uma noção do tamanho, da dimensão disso. Você sabia quem surgiu com unção com óleo no Brasil? Foi o nosso líder espiritual missionário Josias? Você sabia disso? Que na época ainda, nos anos 60, né, muitos de nós aqui não éramos nascidos, na época, muitos pastores de outros ministérios faziam a criticar. Hoje, todas as igrejas praticam unção com óleo. Mas eles aprenderam isso do missionário Josias. Essa igreja aqui. Ó. E essa igreja aqui é uma igreja conservadora, porém, pentecostal. As igrejas conservadoras, faça uma pesquisa você mesmo. Elas não são pentecostais. Então, tem muitos fatores aqui que, se eu for destacar todos, são muitos, sabe? Coloca a nossa igreja num pé de diferença, assim, tremendo.
Tá? Porque as igrejas pentecostais, elas estão perdendo cada vez mais o conservadorismo. E, consequentemente, com essa perda do conservadorismo, a modernidade, esse negócio, as igrejas church, das paredes pretas, de você ficar cultuando no escuro, como se você estivesse na sala de um cinema, sabe? As músicas que já, sabe, não atraem mais a glória de Deus. Não estou falando de ser bonita, de ser bem redigida, de ser profissional. São excelentes profissionais. Deus não está buscando isso. Deus quer unção, quer graça, quer santidade. É isso que Deus quer. Aí você chega aqui, com toda a tua simplicidade, abre a tua boca, louva a Deus, e o Espírito Santo é derramado no meio da igreja. Claro que se a gente tem discernimento, a gente vai dar muito mais valor a isso. Se tem um irmão que toca, se tem uma irmã que tem uma voz ungida, né, para louvar, que bonito, que bênção, que maravilha, né? Tudo que é para Deus tem que ser bonitinho, bem feitinho. Mas o que Deus quer de nós é santidade. Aleluia. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Mas as igrejas, infelizmente, estão se corrompendo. Ou não? Hoje, por exemplo, é normal você aceitar o adultério em cima do altar. O pastor, além de falar aqui, ainda te convida. Ainda te convida para o outro casamento dele. E fica em cima do altar, pregando como se fosse uma coisa normal. As igrejas estão assim. Estão cheias, porque as pessoas vão para ouvir, sabe, o que elas querem ouvir, não o que Deus quer falar. Entendeu? E esse ministério aqui não é uma igreja de conveniência, que o pregador vai falar aquilo que você quer ouvir, sobre prosperidade, que você vai ficar rico, que você vai ter. Não, nosso tesouro é no céu. Nossa riqueza é no céu. Junta tesouro no céu. Então essa igreja aqui não é uma igreja de conveniência. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Amém. Senhor, como é que fica melhor para o Senhor? Como é que o Senhor quer? O que o Senhor quer de nós? Revela para nós, Senhor, qual é a tua vontade. E aí nós vamos trabalhar em cima disso, de cumprir a vontade de Deus. Amém? Amém. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não a nossa. E é claro que isso não atrai, mas também, o que a palavra diz sobre isso? O caminho é estreito, a porta também é estreita, não é? São poucos os que acharão. Não é isso que está escrito? Que Deus tenha misericórdia de nós e louvado seja Deus pela sua vida, por você ter encontrado essa porta. Tá bom? Aqui a porta é estreita, mas é para a glória de Deus. Aceite isso com amor, com carinho, tá bom? Porque nós estamos aqui para agradar a Deus. Aí, dentro dessa, se é que eu posso usar esse termo, avacalhação, né? Acho que cai bem, né? Dentro dessa avacalhação, hoje você vê igrejas aí tradicionais, eu poderia até citar os nomes, porque são super tradicionais aí, sabe? Que estão batizando com uma cuia de água na cabeça. Quando que até pouco tempo, isso não podia acontecer. Sabe, irmão, as coisas elas vão vindo com uma sutileza tão grande que se você não perceber, daqui a pouco está envolvendo a gente aqui também. E a gente tem que estar em vigilância constante para não se deixar afetar, sabe, o propósito, o chamado que Deus deu para este ministério. Então, se está comum por aí batizar com cuia de água na cabeça, que até certo ponto, até certo tempo, era só a igreja católica que fazia isso. Hoje tem igrejas evangélicas que estão fazendo isso também. Nós vamos permanecer no propósito de Deus,
Não vamos ficar interpretando texto bíblico do jeito que é mais conveniente para a gente, porque isso é interpretação. Entendeu? E ficar trazendo isso para o povo, contrariando a vontade de Deus. Nós aqui não vamos fazer isso não. Porque Deus nem tem como abençoar. Amém? Amém. Então nós vamos ficar aqui sim, na nossa simplicidade, na nossa humildade, né? Mas servindo a Deus, sabe? Do jeito como Ele quer. É do jeito que Ele quer. É do jeito que agrada a Ele. Graças a Deus. E aí na hora que a gente orar também, você pode ter certeza que a resposta vem. Porque se Ele está satisfeito, Ele está contente com a sua igreja, Ele derrama a sua bênção, a sua unção. Maravilha. Então, dentro disso, um assunto, nós destacamos alguns assuntos aqui que nós achamos importantes. Na verdade, tem uma série, mas tem uns que afetam meio que de forma direta a igreja. E que quando você abre a internet, você vê as pessoas que falam ali, falam com muita convicção, mas são muito preparados para falar, fala com uma eloquência, prova para você, abrindo a Bíblia assim, ó, por A mais B, e aí você fica convencido daqueles assuntos. Você fica assistindo aquelas coisas na internet. E aí você, convencido daqueles assuntos, de repente acaba querendo trazer isso para dentro da igreja. Não faça isso, irmão. Mesmo que você tenha uma opinião diferente, mesmo que eu tenha uma opinião diferente, isso aqui é uma instituição. A igreja, ela não tem que se adaptar à sua opinião. Quem sou eu? Quem é você? Não é verdade? Nós é que temos que nos adaptar à igreja, ao formato da igreja. Ela já tem um padrãozinho dela todo formado. Nós é que temos que nos adaptar a ela. Tá bom? E procurar entender como que ela funciona, por que ela funciona assim. E um dos assuntos que eu quero falar aqui, que está batendo muito forte, é dízimos e ofertas. Quem você vê pregar contra dízimo na internet, ou sei lá onde quer que seja, no mínimo, tá? É um tremendo de um irresponsável, irmão. Irresponsável. Se você for fazer um levantamento dessa pessoa que está lá no YouTube, ou no Facebook, sei lá onde que é, no Instagram, você vê que essa pessoa ela não tem nenhuma congregação, ela não tem uma bandeira, não defende uma bandeira, uma igreja. A igreja conhece de cor e salteado o texto que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que a igreja? Para que haja mantimento. Para que haja mantimento na minha casa. Então, como é que a igreja se mantém? Como é que a igreja vai pagar as contas? Não tem ajuda de governo. Né? Não tem ajuda de governo. Não tem ajuda do governo. Né? A igreja tem que sobreviver de nós aqui, ué. E a Bíblia fala bem claro sobre isso. Então, a pessoa que prega contra o dízimo, irmão, é de uma irresponsabilidade muito grande. Porque, assim, é uma mensagem subliminar, tá? E digo, de Satanás. Para quê? Para destruir a igreja de Deus. Para aquecer a igreja de Deus. Para a igreja não subsistir. Se não pagar as contas, fecha as portas. E o diabo, ó, aplaudindo. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, Satanás. Viu? Porque nós fizemos um improviso aqui, não tem outro microfone de missionário. Não, mas não tem problema. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Tem água do lado ali, viu? Água aí de cima. Obrigado. Tá bom. Beber. Então, irmãos, dízimos pertencem ao Senhor. São expressão de fidelidade, obediência e reconhecimento que Deus é provedor de todas as coisas, devendo ser entregues com sinceridade, reverência para o sustento da obra
do ministério e das necessidades do reino de Deus. Eu quero ver aqui com vocês aqui, ó, 3 versículos, no mínimo, porque a gente precisa otimizar o tempo. Alguém que pega contra o dízimo fala, mas isso é Velho Testamento, né? Na lei de Moisés, não é assim? Aí você vê lá em Levíticos é o livro das leis, né? E realmente está assim mesmo lá, capítulo 27, versículo 30. Aí está dizendo assim, já estou lendo, tá? Tá bom? Tô lendo. Conseguiram aí, foi? Também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo, como do fruto das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. E se alguém não quiser aceitar essa palavra, arranca a página fora da sua Bíblia. Velho Testamento não é Bíblia também não? Não é palavra de Deus também não? Aí você fala assim, digo as coisas que aprende aí fora, né? Mas nós não estamos debaixo da lei, Levíticos, lei. Nós estamos agora, vivemos debaixo da graça. O apóstolo Paulo fala, por que vivemos debaixo da graça agora? Vamos pecar? Está liberado, vamos pecar, vamos ser negligentes, é assim? Bicho solto. O apóstolo, estou falando com as minhas palavras. Mas o apóstolo Paulo fala isso. Então, se nós estamos falando aqui de lei, de Levíticos, vou lá para o começo da Bíblia, vou lá para Gênesis. É só esses 3 versículos que eu quero ler. Já li um, vou ler o segundo. O terceiro eu quero que você me acompanhe. Tá? O terceiro eu vou citar. Aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 20, está dizendo assim, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e de tudo lhes deu Abraão o quê? Os dízimos. Amém? Esse ato de Abraão não tinha Levíticos, não tinha lei. Foi espontâneo, foi espiritual, uma resposta de adoração, não uma obrigação imposta. O dízimo, portanto, não nasceu da lei. Ele se tornou lei lá no Levíticos, mas ele não nasceu da lei. É importante que a igreja saiba disso. Mas de um coração grato e submisso. Somente séculos depois, o mesmo princípio foi reafirmado por Deus na lei de Moisés, lá em Levíticos, que nós acabamos de ler. Tá bom? Então, o dízimo é uma instituição divina anterior à lei de Moisés, estabelecida como expressão de fidelidade, de reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. E o próprio Jesus deixou bem claro dizendo, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. De uma forma ou de outra. Palavras de Jesus, é verdade. Som, 2. Teste som. Deus precisa, irmãos, dos nossos bens? Deus precisa? Não, né, irmão? Ele não é dono do ouro e da prata? Glória a Deus. Né? Mas a igreja, Deus não precisa, mas a igreja precisa. Né? E aqui eu falei com vocês sobre necessidade. Né? Deixei claro que para que haja mantimento na minha casa, está escrito. Para que a casa, em outras palavras, possa se manter. Né? Mas não é só questão de necessidade, é também uma prova de fidelidade. Tá? Você, no pouco ou no muito, você está provando dessa forma que você é fiel. Sua fidelidade com Deus, né? Tá, tem som aqui? Som. Estão me ouvindo, irmãos? Opa, melhorou, agora melhorou. Missionário Ronaldo. Você está provando que você é fiel.
sabe? E o crente, Jesus, ele não pode ser confuso. Perguntar à igreja, aos irmãos, quem é que já fez prova com Deus no seu dízimo e foi abençoado na sua vida, levante a mão. Deus não é Deus de confusão. Não é? Se Deus mostrou que Ele é Deus, abençoando a tua vida, dando prova disso, você vai agora se confundir com o que fala, ou deixa de falar? Prossegue o teu caminho, a tua fé em Deus, o teu modo, a tua simplicidade e a tua fidelidade acima de tudo. Glória a Deus. É a única referência na Bíblia, quando o senhor quiser falar, fique à vontade também, tá? Aonde que Deus fala assim, fazei prova de mim. Pode vir. Pode colocar eu a prova. Fala, nossa, o Senhor, nossa, que ousadia. Não, Senhor, fala, pode vir. Deus falando, é Deus falando, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, aleluia, e te derramar uma bênção tal que venha a maior abastança. Glória a Deus. O próprio Deus se coloca à disposição para você provar que é abençoado. É maravilhoso esse versículo. Então, Deus não precisa dos nossos bens, mas prova nosso coração por meio da fidelidade. A entrega do dízimo é um ato de fé e confiança. Quem demonstra quem governa o centro da nossa vida. É Deus ou o dinheiro? Não tem espaço para um ou para o outro. E aí, porque não estamos debaixo da lei, não somos obrigados, não. É com você e Deus aí. Mas, e quanto aos impostos? Quanto aos impostos, você é obrigado, sim. É obrigado, sim, senhor. É obrigado, sim, senhora. E não é 10%. Não é. O que você deixa de imposto por aí, se fizer as contas, dá uns 20%. Dá uns 20%, sabia? O dobro. O que é de César. E se você não prestar conta ao leão, não é assim? Dependendo do seu negócio, dependendo da monta, do valor, você pode até ser o quê? Preso. Ou não? Pode até ser preso. Então, quer dizer, para o que é do homem, para o que é de César, tudo bem, né? Se você é obrigado, vai ter que fazer. Agora, se você não é obrigado, mas pode exercitar a sua fé, a sua fidelidade, né? E o seu compromisso com a obra de Deus, aí você vai largar, vai deixar. Sabe? Quando que Deus poderia muito bem estar transformando e abençoando a sua vida. Mas aí, para encerrar esse assunto aqui, como quem diz que é tema do Velho Testamento, que por isso no Novo Testamento esse assunto foi abolido, que aliás nem se fala, aí é onde eu quero que vocês acompanhem, por favor, eu vou esperar, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 23. Glória a Jesus. Amém? Amém. Aí agora você vem comigo no versículo também 23. Mateus, capítulo 23, o versículo é 23 também. Ó, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Aqui é Jesus falando. Quem está falando aqui? É Jesus. Ai de vós. Porque dai o que, igreja? Dai o que você está lendo aí? Dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí conclui aqui, ó. Deveis, pois, porém, fazer essas coisas e não o quê? E não o quê, igreja? Não omitir aquelas. Vamos entender aqui o dízimo do endro, do hortelã e do cominho? Vamos entender aqui? Mas que dízimo é esse? Naquele tempo, já existia a moeda já estava em circulação, né? Quando os discípulos pegaram aquela moeda na boca do peixe, né? E aí Jesus falou: o que vocês veem aqui nessa moeda? Então, nós vemos a esfinge de César. Então Jesus falou: então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele fez o que com isso? Ele pagou os impostos de Jesus. Não é isso? Está escrito. Muito bem. Mas a moeda não era o único recurso de troca. Ela estava começando ainda. No Velho Testamento, em algum momento daqueles tempos rudes, nem moeda existia. Então, era assim, o endro, o cominho, o hortelã, é como que hoje, por exemplo, eu tenho minhas galinhas. Então, a minha moeda de troca qual é? Os ovos. Eu vou levar para você uma dúzia de ovos. E o que você tem? Você tem cabra, você tem uma vaca leiteira. Você vai me dar 2 litros de leite. É a sua moeda de troca. Você está entendendo? Então, se dava o dízimo. Hoje a gente dá o dízimo é força de expressão, né? A gente dá o dízimo do salário, do que vem em nossa mão, valor dinheiro, né? Mas naquela época era comum dar o dízimo da plantação, dos cereais, dos animais. Você entendeu, igreja? Então, por isso que Jesus está falando do endro, do cominho e do hortelã. Está tudo bem? Note que o Senhor não aboliu o dízimo. Né? Ele não aboliu. Né? Ele falou assim, é para não omitir aquelas. Né? Deveis, porém, fazer essas coisas. Qual? Que coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Você tem que ter juízo, misericórdia e fé. Né? Mas sem omitir aquelas. Quais? Os dízimos da hortelã, do endro. Então, mais do que não abolir, né, ele elevou o nível dos valores fundamentais do dízimo. Ele trouxe a esse valor de juízo, de misericórdia e fé. Ele pegou os dízimos e colocou nesse status, nessa posição. Falou, nossa, é dessa importância aqui, ó. É desse nível, os dízimos. É isso que Jesus fez. Você está entendendo? No Novo Testamento. No Novo Testamento. Então, isso é profundo demais para quem entende. Você pega a Bíblia para ler, pede para Deus dar entendimento para você compreender o que você está lendo. Isso é importante demais e muitas vezes passa desapercebido. Tá? Então, o crente não deve dizimar apenas por costume, mas por consciência e sinceridade de interior. Amém? Amém. Se você tem falhado com os dízimos, tá? Com a sua contribuição na casa de Deus, talvez isso acabe tornando a obra um pouco mais pesada, mais difícil. Viu? Se todos nós estivermos aqui unidos nesse propósito, vai ser mais fácil fazer a obra de Deus. Vai ser mais fácil terminar de bater esse fogo aqui, ó, né? E tantas outras pendências que tem pelas igrejas lá fora. Tá, irmão? Em nome de Jesus, eu te peço com carinho, com amor, no amor de Cristo, tá? Procura colocar sua vida em ordem nesse propósito com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Tá. Agora eu quero entrar num assunto com vocês totalmente espiritual. Tá? Existe uma casta de demônio, irmão, é uma coisa terrível, porque
Você sabia que o inferno também vem se aperfeiçoando, vem, sabe, mudando suas táticas, suas técnicas de atuação? Uma das funções interessante, importante de Satanás, ao seu modo, é intimidar. Intimidar. Se ele conseguir intimidar você, aí você vai ficar assim, ai agora, ai meu Deus, ai, oi. Quer dizer, faltou fé. E aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí o que acontece? Ele ganha ponto. Você está me entendendo? Você não pode se intimidar diante de Satanás. A palavra diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Acabou. Não tem essa. É claro que, detalhe, é claro que você precisa estar com a sua vida no altar. É claro que você precisa estar com a sua vida na presença de Deus, né? Aí se você tiver em falta com Deus, se você tiver com a sua vida atrapalhada, né? Se você tiver crente só de aparência, né? Aí é outra conversa. Outra conversa, tá bom? Mas se você está, sabe, nos pés do Senhor, com a sua vida consagrada a Deus, você não tem que ter medo do diabo, não, irmão. Pisa na cabeça dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, um exemplo. Eu vou contar um testemunho, vou ser breve. Eu estava num lugar que a gente foi estabelecer uma missão, era madrugada. Madrugada, assim, o dia estava quase clareando, acho que umas 5 horas da manhã, se não me engano. Aí estavam batendo na porta, acordei com alguém batendo na porta, batendo insistentemente. Eu abri, quando eu abri, tinha um monte de gente na rua, e a pessoa falou assim para mim assim: o senhor exorciza? Eu falei: exorciza? Espera aí um minutinho só. Voltei para trás, coloquei o avental e fui de chinelo mesmo, na estrada de terra, no meio da madrugada. Conforme eu ia, aquela multidão ia aumentando. Tinha um alvoroço acontecendo num lugar que estava chamando muita atenção, estava repercutindo muito. E isso aconteceu para a glória de Deus, para aquelas almas ali se salvar, porque eu fui com aquela gente ali, a pessoa que veio me chamar era um irmão de um outro ministério que eu não lembro qual. Eu falei: mas o que está acontecendo no caminho? Tem uma pessoa que está terrivelmente endemoniada, quebrou a casa todinha, está nu, sabe? E ninguém entra lá porque ele está muito feroz. Eu falei: tá bom, se tiver necessidade, você vai me ajudar a segurar? O irmão de outro ministério, estava eu e Deus e ele lá, e esse povo todo. Aí ele recuou: irmão, eu não sei, eu nunca vi essas coisas. Mas tá bom, irmão, bora lá. Aí quando eu cheguei, tinha um campo vasto, um poste com um bico de luz aceso. Você não imagina o tanto de gente que juntou ali debaixo daquele bico de luz, no meio da madrugada. E a casinha. Quando eu pus o pé na porta, irmão, olhei assim, estava todo destruído, sabe? Fogão, a cama, tinha as beliches, tudo no chão, tudo derrubado, tudo revirado de perna pro ar. Quando eu pus o pé na porta, aquele homem estava endemoniado, recuou lá pro canto, nu, estava nu e comendo vela e mastigando e comendo, estava convulsionado. A hora que eu cheguei, que eu vi aquela montoeira, tudo destruído, passei a mão aqui no lençol aqui, e já fui para cima, falei: eu te repreendo em nome de Jesus. Abracei ele aqui, enrolei ele naqueles panos, né? Naquela hora ele ficou liberto, peguei ele pela mão, trouxe para a porta, liberto. Aleluia. Diante de toda aquela multidão que estava no meio da madrugada, eu estava dormindo. No meio da madrugada, nós fizemos um grande culto de adoração. Glória a Deus. O que aconteceu ali foi para a glória de Deus, foi para envergonhar Satanás. Então, o que acontece? Quando você vê a pessoa cair endemoniada, não fica assim, tudo assim, né? E muda o tom, o timbre de voz, né? E faz careta, não é assim? É para intimidar, irmão. Sabe? O diabo já está vencido. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas aí, se você se intimida, ele ganha ponto. Não pode.
Muito bem. Partindo dessa premissa, desse raciocínio, sabe? O demônio tem agido de uma forma que acaba intimidando os crentes de um jeito que não deveria. Hoje, por exemplo, você vê piadinha de crente. Antigamente você via piadinha só de padre. Você não via piadinha de crente. Tinha respeito, tinha reverência. Mas, por causa do pecado nas igrejas, por causa dos escândalos nas igrejas, sabe? Aí o diabo vai ganhando força com essas coisas aí. E aí agora é comum de você ouvir piadinha de crente. Ah, você vai para a igreja? Ah, eu vou, acho que eu quero ficar rico. Isso é piadinha de Satanás. É zombaria de Satanás. Sabe? Por quê? Porque é os escândalos que vem por aí. Os pastores aí, sabe, com iatezinho, com não sei quantas cabeças de boi, com não sei o que, se enriquecendo às custas da igreja. Essa igreja que você está aqui, ó, se você é uma nova que está aqui, viu, ouvindo essas palavras, olha que igreja séria que você está, olha onde que você é, olha que coisa linda que você está, tá bom? Sabe, que respeita você, que tem interesse na salvação de alma. Aleluia! Glória a Deus. Então, amor, não entra nessa não, de quando você mandar mensagenzinha de zap, aí você está feliz, ó, eu tenho uma notícia boa para você, qual que é? Eu vou te buscar. Aí, oba, aí você põe lá um crente assim, pulando assim, fala, aí escreve como se pudesse escrever línguas estranhas. Sabe meme? Meme. Aí o que acontece? Consequentemente, você já não vê mais tanto irmãos falar em línguas estranhas na igreja como se falava antes. É muito provável que aqui, ó, tenha alguém que falava em línguas estranhas e era a coisa mais linda e hoje já não fala mais. Ô irmão, o que aconteceu com você? Sabe, na hora de clamar, de receber a graça de Deus, de fechar os olhos, entrar na presença de Deus, às vezes fica assim preocupado. Mas será que vai ficar me olhando? Será que vai reparar do jeito que eu vou orar? Aí fica retraindo, segurando a graça, se contendo, sabe? Quando que na verdade era para soltar, era para receber a graça de Deus aí, sabe? Se desmanchar na presença de Deus, sabe? Mas de alguma forma, de algum jeito, esse espírito zombeteiro, sabe? Esse demônio, ele conseguiu intimidar você. Ele intimidou você de um jeito que você acha que agora, se você for falar em línguas estranhas, aí vão ficar zombando de você também. Por quê? É o que você vê na internet, é o que você vê em todo lugar, zombando de línguas estranhas. O sangue de Jesus te repreende, Satanás. Aqui não. Nós vamos orar, nós vamos clamar fervorosamente e vamos falar. Glória a Deus! E aquele que não tiver o selo da promessa, Deus vai batizar você hoje, aqui, com o selo da promessa. Você vai falar na língua do fogo, você vai falar mistério nessa noite de hoje. Glória a Deus! Eu fico todo arrepiado. Sabe, irmão, por que Satanás não quer que você receba o selo da promessa? Ele sabe que o crente que fala em línguas estranhas, ele sabe que o crente que tem o Espírito Santo é crente obediente. O crente que tem o Espírito Santo, ele não fica olhando para o pecado dos outros, não. O crente que tem o Espírito Santo não se escandaliza. O crente que tem o Espírito Santo não enfraquece, não desanima de ir para o culto. O crente que tem o Espírito Santo, ele só olha para Jesus. Ele quer ir para a igreja, ele quer a graça. O crente que tem o Espírito Santo é fervoroso. Satanás não passa nem perto. Não passa nem perto. Porque você está cheio da graça. Aleluia! O crente que tem o Espírito Santo.
Sabe, a gente não pode permitir que isso aconteça numa igreja que é a igreja pentecostal, que é uma igreja fervorosa. Não pode. Sabe, aí, como não bastasse, aí entra também interpretações, aí entra também pastores, aí entra também doutrinas de outros ministérios. E a interpretação da Bíblia é uma coisa perigosa se ela não for interpretada à luz do Espírito Santo. Interpretar por interpretar, até o diabo pegou lá Jesus no deserto e foi falar para ele de que, igreja? Vocês sabem. O diabo falou com Jesus de quê? Do Salmo 91. Foi falar da Bíblia para Jesus. Então, na interpretação do diabo, falou: você pode pular daqui, porque dar a ordem aos teus anjos para te sustentar. Então, você não é o filho de Deus, ainda mexe no psicológico. Você não é crente? Você não é você. O diabo quer intimidar você, quer mexer no seu psicológico. Você entendeu? Quer entrar na tua mente. Você não pode permitir isso, não. Então, o que foi que Jesus falou? Jesus falou: para trás de mim, Satanás, está repreendido, Satanás. Glória a Deus. Foi isso que Jesus falou. É isso que a gente tem que falar também. Sabe, irmão, aprenda uma coisa. Vou te jogar uma pérola aqui. E guarda com você. Quando você recebe ataque de Satanás, sabe, só não aceitar não basta. Sabe, você não aceita, mas também não tem atitude, não reage. Não pode, irmão. Não pode. Você tem que reagir. Amém. Você tem que ter atitude. Quando o diabo te ataca, você não pode ficar assim. Entendeu? Você não está aceitando, mas você está passível. Entendeu? Você não pode ficar assim. Você tem que reagir. Aleluia! Reage. Passa fogo no diabo. Clama pelo sangue de Jesus. Repreende ele. Pisa na cabeça dele. É isso que você tem que fazer. Tá? Então, o diabo usa a Bíblia? Usa sim. Tem gente usando aí para fazer interpretações que não são de Deus? Tem sim. E tem argumento. E aí, se você fica nessas coisas aí, onde que mora o perigo? Irmão, ouve a doutrina da tua igreja. Aprende os ensinamentos da tua igreja. Isso aqui é um aprisco. As ovelhas que estão aqui dentro estão seguras. Mas na hora que você começa a buscar, sabe, noutra fonte, entendeu? Aí você começa a correr perigo. Tá bom? Então, às vezes você acha que é fraco, que é pouco, que não dá. Por isso, às vezes, é buscar em outra fonte. A mensagem aqui está fraquinha. Era isso que o povo de Israel achava quando estava caminhando no deserto e Deus provia a eles com maná do céu. Olha que privilégio! Mas eles diziam assim: não, nós queremos carne. Cansado desse maná, quero comer carne. É isso que está escrito na Bíblia. Sabe? Aí Deus mandou uma nuvem de codornizes para aquele povo comer. Mas era da vontade de Deus? Não. Era murmuração do povo. Pare de reclamar. Agradeça a Deus pela vida que Deus te deu, pela igreja que você tem. Porque esses pregadores aqui, se tem uma mensagenzinha fraquinha ou não, sabe? Essas irmãs aqui, ó, se tem uma mensagenzinha fraquinha ou não, é ungida. Quando abre a boca, sai fogo. Essa é a glória de Deus. É a espada de Deus. Tá? Agora, só porque fulano de tal lá, na internet, é pastor renomado, só porque fulano de tal fala com eloquência, não cai nessas coisas não.
Porque daqui a pouco vem uma interpretação aí que não é de Deus, como o Salmo 91. Tá? Aí, alguém me abordou na igreja para pedir uma explicação, porque já estava confuso. Nos principais registros sobre o Espírito Santo, sempre que o texto descreve o derramamento com evidência, o falar em línguas aparece claramente como manifestação imediata e visível, não é? Desse sinal. Você repara, sempre que você vê na Bíblia falar sobre o derramamento do Espírito Santo, você vê que estão falando em línguas, né? Note que a origem das línguas, ela é sobrenatural. Ela não é daqui, ela não é terrena, né? Sobrenatural. Não é a mente psicológico, né? E eu não estou dizendo que não aconteça, porque outra coisa que também tem interferido nesse propósito, pessoas que às vezes agem por empolgação, em vez de Deus usar, querem usar Deus. Aí começa a revelar coisa onde não tem, né? Começa a falar línguas estranhas sem ser o dom do Espírito Santo. Eu estava numa igreja, que assim, não era igreja, era uma casa. A casa estava assim tão lotada, o povo estava do lado de fora. E a hora que eu pregando a mensagem ali, o povo se inflamando, a graça de Deus sendo derramada, e uma irmã ali se inflamando também, e ela começou a orar, começou a falar línguas estranhas, e aquilo, ao invés de me agradar, porque o Espírito de Deus que está em mim, irmão, comunica com o Espírito de Deus que está em você. Aleluia! Né? Tem esse mover do Espírito Santo quando ele está sendo derramado, né? A gente acaba recebendo a influência do Espírito Santo, a graça que está no irmão aqui, passa para a gente aqui, é gostoso demais. Mas naquela situação, ele estava me incomodando. E à medida que eu ficava mais inflamado aqui, mais inflamada ela ficava também. Começava a falar com mais veemência, em línguas estranhas, sabe? Eu falei, mas peraí, tem um negócio errado aí, né? Porque não é para me incomodar com a graça de Deus. Então, tem coisa, irmão, que não é que você tem que ter uma revelação. Em partes, o apóstolo Paulo fala, em partes nós cremos, em partes nós profetizamos, em partes conhecemos. Então, aí já é experiência, né? Falei, fiz uma análise em mim aqui. Eu estou na presença de Deus, né? Salomão, tá tudo direitinho aí? Ah, tá direitinho. Então não é eu que estou errado, não. Fui lá na direção da irmã, pus a mão na cabeça dela. Quando eu pus a mão na cabeça, o que aconteceu? Caiu endemoniada. Mas não estava falando em línguas estranhas? Então, irmão, para de ficar querendo usar Deus. Deixa Deus te usar. Amém. Aleluia. Se Deus te deu uma revelação, uma visão, que coisa maravilhosa. Vem aqui e conte para todo mundo. Se Deus não te deu revelação nenhuma, pare com isso. Escandaliza o nome de Cristo, a pessoa fala, fica desacreditada, entendeu? Aí depois a línguas estranha, ela está avacalhada, sabe? Está bagunçado esse negócio na igreja. Então vou me conter, não é para falar. Não é isso, é para falar sem línguas estranhas. Mas, irmão, dá lugar ao Espírito Santo. Aleluia! Sabe, irmão, na hora da oração, desliga para quem está do teu lado. Repara que se alguém está olhando para você ou não, aproveite. Tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você que nunca teve essa experiência, convido você a ter uma experiência com o Espírito Santo hoje aqui. Eu vou te explicar como é que você faz. Na hora que a igreja entrar naquele fervor, sabe? Aquela oração fervorosa, entra também. Abre essa tua boca aí. Abre
tua boca, clama. Ergue a tua voz, clama. Recebe poder. Para Jesus, eu quero receber o Espírito Santo. Aí você vai ver que graça maravilhosa que vai descer em você. Dá vontade de chorar, não fique com vergonha. Não, sabe? Se solta. Glória a Deus. Então, tem uma diferença entre línguas como evidência e dom de línguas. Deixa eu ver a hora aqui, né? Por causa da gente cumprir direitinho aqui. Tem uma diferença, missionário? Tem. E aqui tem uma pegadinha que, se não tomar cuidado, aí fica as confusões. Porque eu li na Bíblia que é 2 ou 3, e se não é para ficar em silêncio, aí tem que ter alguém para interpretar, e se não tiver, não é nem para orar em línguas estranhas. Está escrito na Bíblia? Está escrito lá. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim. Mas e agora? Então eu não vou falar mais em línguas estranhas. Aí começa a confusão, ó. Começa a confusão. Não é bom explicar isso, igreja? Não é bom? De uma vez por todas, sabe? Não vai ter mais esse tipo de confusão aqui. Porque tem igrejas que interpretam desse jeito. Aí na hora que alguém recebe a graça lá, amém, amém. Não são igrejas fervorosas. Não tem o derramamento do Espírito Santo. Então aqui, ó. Diferença entre línguas como evidência e o dom de línguas. Aqui é onde muitos se confundem e acabam criando aparentes mudanças doutrinárias. A Bíblia mostra 2 manifestações distintas. A primeira, as línguas como evidência relacionadas ao derramamento ou batismo do Espírito Santo são espontânea e universal. Fala aqui nessa igreja, fala em outros ministérios, fala em outros lugares do mundo. Né? A outra, já o dom de línguas é um dom ministerial que precisa de ordem, requer interpretação e não é distribuído a todos simultaneamente. Tá? Vou te dar exemplo. Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a outros, já estou lendo por causa da hora, tá? E a outros a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Está falando dos dons. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. E se não tiver intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então tem gente que lê isso, tem gente que ouve gente na internet falando que não é mais para você clamar em línguas estranhas por causa disso. E qual é o problema aqui? Interpretação. Nos textos a seguir, Paulo esclarece que há funções diferentes. Nem todos têm o dom de falar em diversas línguas, mas todos podem falar em línguas. Tá? Olha só. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 e 30. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? Isso é uma pergunta retórica, já está dizendo que não. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. E eu quero, Paulo falando, e eu quero que todos vós, todos, não é 2 ou 3 não. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Oh, glória! Glória a Deus! Mas então, missionário, o que isso quer dizer? Quer dizer que existe um dom de falar em línguas. E que línguas são essas? Humanas. Tá?
O que é isso? Outro dialeto, tá? E existe a manifestação do Espírito Santo como evidência de falar na língua dos anjos. E isso são coisas distintas. Está falando de línguas, mas são dois dons distintos, tá? Línguas humanas e línguas espirituais, ou seja, língua dos anjos. O texto a seguir mostra línguas humanas, ou seja, idiomas reconhecíveis. E a igreja conhece de cor e salteado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja conhece. Línguas dos anjos? Não. Línguas humanas. Vamos ler aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de outras nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que nós ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elenitas, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, era gente de todo lugar. Atos dos Apóstolos, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Quer dizer, eles estavam interpretando aquelas línguas daqueles outros países. Faz lembrar do nosso missionário Josias, que foi pregar numa colônia de japoneses. O missionário Josias foi pregar numa colônia de japoneses. E por que havia ali japoneses que só sabiam falar no seu dialeto de origem, no Japão? Precisou do intérprete. Veio um intérprete, o missionário pregava e o intérprete falava que o missionário estava pregando em japonês. E daqui a pouco o missionário foi tomado de uma graça, irmão, ele foi tomado de uma graça que ele começou a pregar na língua japonesa. E ele colocou o intérprete para lá porque não precisava mais. Aleluia, que é isso, Senhor? Como foi um dia, nesse dia eu estava lá na matriz, irmão. Eu estava lá na matriz. Que o missionário começou a falar em línguas estranhas. Tinha um casal de judeu na igreja. Estavam lá para conhecer a igreja nesse dia. Tá? O missionário começou a falar em línguas estranhas. Na verdade, ele está falando em hebraico e aramaico. E aquele casal... Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele casal subiu no altar chorando, porque estava entendendo tudo que o missionário estava falando na língua. Glória a Deus. É forte demais, irmão. Bendito seja Deus. Então o que é isso daí? É essa língua que ele está doutrinando aqui, o apóstolo Paulo falando. Se alguém for falar nessa língua, né? Por exemplo, eu agora vou começar a falar inglês aqui sem ter estudado a língua dos americanos, francês, sei lá, né? E aí, se eu começar a pregar para vocês aqui, vocês vão entender alguma coisa? Não. Então tem que ter um intérprete, senão não vai adiantar de nada. Então eu oro para mim o meu particular. É isso que a palavra está dizendo. Você entendeu, igreja? Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Agora veja aqui, ó. Os textos a seguir mostram línguas espirituais, ou seja, línguas estranhas, línguas celestiais. É do Japão? É da Arábia? É dos Estados Unidos? Não, é do céu. É do céu. Não são línguas limitadas ao idioma humano. Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2.
Porque o que fala em línguas, que línguas, se quiser abre aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, desconhecida. Ah, eu conheço essa língua aí. Ele está falando em russo. Não é conhecida. É língua desconhecida. Está aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E o Espírito fala o quê? O Espírito fala mistérios. É isso que está escrito na Bíblia. Quando a gente fala de dom de línguas, é disso que nós estamos falando. Disso aqui. Tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Tá? Então, olha aqui, ó. O texto a seguir mostra ambas as línguas. Aqui, ó. Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14. Ambas as línguas. Versículo 39 e versículo 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíba. Amém. É só 2 ou 3. Não proíba. Aleluia! E não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência. Glória a Deus. Onde que mostra, eu falei para vocês que mostra as duas línguas aqui, ó. O missionário Ronaldo pregou isso no algum culto aqui, nosso aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse, a igreja conhece. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu falasse para uma colônia de japoneses a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, então, são coisas distintas, tá? E se não tivesse o amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retira, tá bom? Então, falar em línguas não é um transe. O Espírito Santo não convulsiona. Quem convulsiona é Satanás, o diabo. A pessoa cai endemoniada, ela não sabe mesmo. Quando ela põe aqui na frente do altar, ela não sabe como veio parar aqui. O Espírito Santo não convulsiona. Você recebe a graça, o poder de Deus, mas você está em si. Tá? Glória a Deus. Falar em línguas não é um transe incontrolável, onde a pessoa fica fora de si e não sabe o que faz. O profeta deve dominar seu próprio espírito, pois o objetivo é edificação da igreja e não exibicionismo pessoal ou banalização do corpo. Amém? Tá. Agora, de forma bem mais rápida, eu quero falar com a igreja sobre outro assunto. Quando você tem um amigo, e esse amigo lhe é muito chegado, mas você gosta tanto desse amigo, que você quer até dar um presente. É gostoso dar presente, né, irmão? Só receber. Não é só receber, mas dar também é gostoso. A gente se sente bem, né? Principalmente para quem a gente ama. Você concorda comigo que a chance de você acertar é maior porque é seu amigo? Está na sua rotina ali no dia a dia, fala, tá com a meia furada, vou dar uma meia de presente. Ó, a sua chance de acertar é maior. Não é assim? Muito bem. Quem é que se constitui aí amigo de Deus? Amém. Quem é amigo de Deus? Aleluia. Você é amigo de Deus? Ele merece
o nosso presente, né, irmão? Essa dedicação não merece? E aí, o que a gente dá para ele, hein? Vamos dar um presente para Deus? Vamos dar um presente para Deus? E agora, o que a gente dá para ele? Se você é amigo, você vai acertar, não. É ou não é? Ué. Você vai ter que acertar, não. Para que se construiu esse templo desse tamanho? Para que a gente se reúne aqui, se congrega? Para que tudo isso? Para que os gastos? Para que tanto se desdobrar? As noites de vigília, acordar? Para que tanta disciplina, tanta dedicação? Para que tudo isso? Eu vou falar para vocês, igreja, uma palavra só. Só uma palavra. Almas. Você quer agradar a Deus? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu a vida. Para mim e para você. Almas. Quer agradar a Deus, igreja? Traga almas. Evangelize. Viva evangelismo 24 horas por dia. Faça isso. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Tá? Glória a Deus. Sabe o que você precisa fazer para a igreja crescer? Sabe o que você tem que fazer? 3 coisas que eu vou te dizer aqui, ó. Uma, evangelizar. Sabe qual é a segunda? Quer chutar aí? Quer tentar? Qual é a segunda? Evangelizar. Sabe qual é a terceira coisa que você tem que fazer para a igreja crescer? Evangelizar. Traga almas para a igreja. Porque quando chegar aqui, Deus vai falar com elas. Glória a Deus. Aí você traz a alma para a igreja, aí você fala, puxa, que maravilha. Cumpri a minha missão, né? Acabou, graças a Deus, agora vou atrás de outra. Acabou não, senhor, acabou não, senhora. Começou, ao contrário, começou. Tá bom? Então, assim, ó, o evangelismo, ele requer esses quesitos aqui, ó. Contato, né? Interesse. Quando você abrir a sua boca, você não precisa falar com eloquência, não precisa de nada, irmão. A unção de Deus está sobre você. É na tua simplicidade. Viu? É que a graça não é você que vai fazer a obra. A graça de Deus está em você. Quando você falar, vai tocar aquele coração ali. Viu? Contato. Aí vai haver o quê? Interesse. Aí depois vem o quê? Essa pessoa interessou, ela vai vir para a igreja. Conversão. E com a conversão dessa pessoa, discipulado. Não pode ser um crente sem entender os propósitos de Deus, ela tem que ser discipulado. Então, o que você tem que fazer? Uma caminhada com essa pessoa aí, sabe? É como na vida material, é a vida espiritual. Você vai ter um bebê, vai ter uma criança. Espiritualmente, a alma nova é um bebê. Aí você vai ter que buscar em casa, tem que trazer para a igreja, tem que ter acompanhamento, né? Aí você vai começar a fortalecer aquela alma. Como? Ela vai aprender a se defender, orando, vai aprender a jejuar, é ou não é? Vai aprender a se deslocar sozinha. Agora ela já não depende mais de você para vir para a igreja, ela vem sozinha e ela traz outros com ela. Não é assim? É uma caminhada que você tem que fazer com essa alma aí. Tá bom? Amém? Por fim, para encerrar aqui, eu quero falar com vocês. Peço a ajuda da senhora, irmã Alessandra, em nome de Jesus. Tanto no que está acontecendo nesse presente momento, como o que nós já temos aplicado à igreja. Se eu não me engano, temos, acho que 8 discipulados aí. Irmãos, quando você faz os discipulados, você aprende como que a sua igreja caminha. Sabe? A chance de você errar é menor. Entendeu? E aí você também compreende o porquê das coisas.
Quando a gente não entende, a gente fica mais resistente, sabe? Às vezes fica querendo mudar o formato de ser, fica sem querer obedecer. E a igreja, ela tem um visual muito bonito diante de Deus, sabe? Mas quando você compreende, fica mais fácil. Quem não quer que você não tenha conhecimento das coisas de Deus, de como as coisas de Deus funcionam, é Satanás, o diabo. Quando você não tem conhecimento, você fica mais vulnerável. É mais fácil dele te pegar. Mas quando você sabe como que as coisas de Deus funcionam, como a igreja funciona, aí não tem espaço para ele. Viu? Na Bíblia, a Bíblia diz assim, no 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cegou, ele não quer. Aquele que está em Cristo, a palavra de Deus diz assim, venha para a luz. Não é essa luz aqui. Agora vai apagar essa luz aqui, nós vamos ficar fora de Cristo. Não é essa luz aqui, é uma parábola. A luz, quem é a luz? É Jesus. Aquele que está em Cristo, venha para a luz, venha para a transparência, a fim de que suas obras apareçam. Quem está nas trevas, quem está sem Cristo, faz as coisas escondido. É no oculto, sabe? É na falcatrua, sabe? Vou fazer isso aqui, mas ninguém pode saber não, tá bom? Isso é trevas. É mentira. É obra de Satanás. Entendeu? E o diabo não quer que você tenha conhecimento. Viu? Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Não vou ler, mas por causa que é muito comprido, é grande demais. Mas Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído. Por quê? Oséias, porque lhes faltou conhecimento. Tá? Então, isso é perigoso, tá? Em 1 Timóteo, nós vamos ler aqui para a ordenação dos irmãos, tá? Paulo está falando, não seja neófito. O que é neófito? Não é aquele irmão que não sabe, é aquele irmão que não quer saber. Eu agora já sou ministro, eu agora já sou mensageiro, então eu não preciso fazer os discipulados. Vem cá, como é que você faz um casamento? Como é que faz? Eu faço uma cerimônia aqui, tudo bem, eu pego lá na internet, lá está tudo bem. Mas aquele casal ali está aprovado por Deus ou não? Porque se você divorciou, né? E se o seu divórcio não foi por motivo de adultério, não é? Então ele não está valendo. Como é que você, sacerdote de Deus, ministro, mensageiro, como é que você vai abençoar aquilo que Deus não abençoou? Você tem essa autoridade ou você é só vaso? A gente só é vaso. A gente não tem poderes que emana da gente. Né? Mas se você não faz o discipulado, você está sujeito a errar. Você vai sair fazendo as coisas aí, as virem. Entendeu? Então você precisa fazer os discipulados, irmão. Por isso a palavra fala, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbecendo. O que é soberba? É bem isso mesmo, Jacobão aqui, ó. Eu não preciso não, essa é soberba. Né? Caia na condenação do diabo. Tá? Então, é isso que eu queria dizer para a igreja. Outra coisa mais, só um detalhe importante para os irmãos, sabe? Conduzir a obra de Deus não é tão difícil, tá? Porque duas coisas que o povo quer no dia a dia, na rotina, nas pregações. Para quem está no altar, uma mensagem com conteúdo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, vamos parar de ficar pegando a palavra para ficar falando balela, para ficar jogando indireta para os irmãos, sabe? Para maltratar as ovelhas, para bater nas ovelhas. Isso não é de Deus, não, irmão. Não é Deus que está usando você, não, irmão. Se você age dessa forma, não faça isso.
Pelo amor de Deus. As pessoas saem de longe, sabe? É sofrido. Não é fácil, não. Se desdobra. Às vezes está cansado do dia, né? Trabalhou o dia todo. Às vezes está com um problema em casa, na família. Está triste, abatido, sabe? E quando chega aqui, quer ouvir uma palavra de conforto. Quando chega aqui, quer ouvir a palavra de Deus. E você, o que é? Você é um homem de Deus? O que você é? Porque se você é um homem de Deus, você vai falar palavras de Deus. A palavra que Deus pôr na sua boca vai tocar, vai confortar aquele coração ali. Mas se você estiver fora da unção, estiver fora da graça, você vai começar a desabafar, a falar besteira, não se preparou com uma palavra da Bíblia e vai começar a bater nas ovelhas. Como é que a igreja vai crescer desse jeito? Como é que vai ter almas na igreja desse jeito? Então não é só ir lá buscar a alma e trazer aqui para a igreja pronto e vou atrás de outra, não. É o cuidado. Não pode fazer isso. Tá? Não podemos usar o altar do Senhor para esse tipo de coisa. E a igreja, ovelha, membresia, vocês não aceitem. Porque o ministério, a igreja não é dessa forma, ela não é assim. Tá? Denuncie, procure, liga lá para São Paulo, nosso diretor ministerial está aqui, o irmão Nelson. Tá? O representante do missionário Josias está aqui. Tá? A igreja tem uma organização, tem um conselho ministerial formado por pessoas sérias, homens e mulheres de Deus. Entendeu? Se você percebe esse tipo de situação, procure o seu imediato, se o seu dirigente, se a sua dirigente, entendeu? Às vezes possa ser que ele fuja ao controle, à autoridade. Não tem problema. Passa por uma instância maior. Irmão dirigente, irmã dirigente, tenha total liberdade de chegar nos seus superiores. Eles estão muito dispostos a te ouvir. Liga para São Paulo, manda um WhatsApp para lá, mas não aceite esse tipo de coisa. Dirigir igreja é simples assim. É subir no altar com conteúdo. E outra coisa importante aqui, sabe qual é? Carinho, amor, respeito. Quem é que não gosta de carinho, né? Quem é que não gosta de um carinho? Eu gosto, eu não sou louco. Oxi. Quem gosta aqui de ser maltratado? Tem alguém aqui que gosta de ser maltratado? De ser judiado? Né? Como é que você vem para a igreja e sai da igreja com a cabeça baixa, sai triste da igreja? Não, a igreja é lugar de cura, sabe? A igreja é lugar de restauração, sabe? A igreja é lugar de milagre, a igreja é lugar de alento, de alívio, sabe? Você tem que entrar aqui e sair daqui transformado para melhor, animado, fortalecido. Glória a Deus, quando você vem na igreja tem que ser assim, não pode ser o contrário. Se está acontecendo o contrário, tem coisa errada. Tá bom? Glória a Jesus, obrigado por esse momento. Os irmãos, o irmão Nelson, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Irmão Ronaldo, por favor, glória a Deus, tá bom? Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Já abertura, né? Vai dar espaço. Eu acho que ele vai dar um intervalo aí de meia hora. Né? Acho que ele vai dar uma meia hora. De quanto? Meia hora, né? Acho que é. Eu passei um pouquinho. Acho que vai começar umas 18. Uns 15 minutos, 20. Uns 15 minutos. Começar umas 18 horas, Amém? Irmãos? 18 horas. Quem gostou de ouvir o que você ouviu agora? Tudo para crescimento na obra do Senhor. Geradeus, vamos dar agora espaço para os irmãos, tá? Tomar uma água no banheiro, ficar à vontade, uns 15 minutos. 15 minutos. 6 horas começa. 6 horas começa o trabalho. Tá bom, irmãos? Tá. Você encerrou já?